Bem-vindos! Hoje vamos embarcar numa viagem. Uma viagem para desvendar aquilo que não se vê. A arquitetura invisível do nosso mundo. Sim, é isso mesmo. Vamos mergulhar nas histórias, nos símbolos ocultos que, sem nos darmos conta, moldam tudo, desde os nossos pensamentos mais íntimos até à forma como a sociedade global funciona. Então, o que é que os sonhos, o dinheiro e uma nação têm em comum? Parece uma pergunta um bocado estranha, não é? Mas acreditem, a resposta revela algo absolutamente fundamental sobre o que significa ser humano. É que todos eles, sonhos, dinheiro, nações, são construídos exatamente sobre a mesma coisa: histórias partilhadas. É um conceito poderoso e é nele que vamos mergulhar. Ok, para começar esta jornada temos de ir à base de tudo, aos blocos de construção, por assim dizer, do significado. E que blocos são esses? São os símbolos. E aqui o psicólogo Carl Jung faz uma distinção que é crucial. Pensem assim, um sinal é como um sinal de trânsito, o seu significado é direto, fixo. Vermelho é para parar, ponto final. Mas um símbolo? Um símbolo é outra coisa completamente diferente. Ele não aponta apenas para uma coisa, ele sugere algo muito mais profundo, uma realidade complexa, com um significado que parece que nunca se esgota. Certo, mas de onde é que vêm estes símbolos tão poderosos? Bem, para encontrar a resposta, temos de olhar para dentro. Temos de mergulhar na psique. Foi Jung que propôs uma ideia absolutamente fascinante: o inconsciente coletivo. Imaginem, um gigantesco reservatório, uma espécie de memória ancestral partilhada por toda a humanidade. É algo que todos nós herdamos, quer saibamos, quer não. E é precisamente desta fonte profunda e misteriosa que brotam os mitos e os símbolos universais, aqueles que encontramos em todas as culturas, por mais distantes que sejam. E como é que se acede a este mundo? A porta de entrada mais direta que temos são os nossos sonhos. É por isso que, para Jung, os sonhos não são apenas ruído aleatório do cérebro. Nada disso. São mensagens diretas deste inconsciente a falar numa linguagem que é universal, uma linguagem de símbolos, que ultrapassa qualquer barreira cultural. Vamos a um exemplo perfeito disto, um desses padrões universais, ou arquétipos, como Jung lhe chamava, a jornada do herói. Parem para pensar, quantas histórias conhecemos que seguem estes passos? O nascimento milagroso, mas humilde, uma prova de força sobre-humana logo no início, a grande luta contra as forças do mal e, muitas vezes, uma falha trágica. Esta estrutura está por todo o lado, desde os mitos da Grécia Antiga até aos filmes de maior sucesso de Hollywood. É a prova de como estes modelos simbólicos continuam a moldar as nossas histórias há milhares de anos. Ok, agora vamos dar um salto. Da mente antiga e dos mitos clássicos para o nosso mundo moderno, o nosso dia-a-dia. Porque, como vamos ver, estes mesmos mecanismos estão a funcionar à nossa volta, agora mesmo. E esta citação de Jung é a ponte perfeita para isso. O que ele diz, no fundo, é que as pessoas no passado não paravam para pensar nos seus símbolos. Elas simplesmente os viviam. Eram movidas por eles sem se darem conta. A grande diferença é que nós hoje podemos olhar para trás e analisar como tudo isto funciona. Vejamos um exemplo clássico, um mito antigo com um poder imenso. Quando Mitra sacrifica o touro, aquilo não é só um ato violento. Não. É um símbolo profundo. Representa o espírito, a parte mais elevada do ser humano, a triunfar sobre a sua natureza animal, os seus instintos. Isto pode parecer coisa de um passado distante, certo? Mas e se usarmos exatamente a mesma lente para olhar para o nosso mundo? Foi isso que o crítico Roland Barthes fez e o que ele encontrou foi surpreendente. Ele viu mitos em todo o lado, até nos lugares mais banais. Por exemplo, a publicidade de um detergente. Ele percebeu que não se está a vender apenas limpeza, está-se a vender purificação. Quando um anúncio fala em expulsar a sujidade dos lugares mais secretos, está a tocar num desejo nosso muito antigo, quase primitivo, por pureza e por ordem. Basicamente, a grande ideia de Barthes é esta. A cultura moderna não parou de criar mitos. O que ela faz é pegar em algo que é cultural, que pertence a um grupo específico. Pense no vinho em França, por exemplo. E, através da mitologia, transforma-no em algo que parece completamente natural e universal. Faz com que um hábito cultural pareça tão inevitável e óbvio como o nascer do sol. E para juntar mais uma camada a isto, temos o psicólogo James Hillman. Ele vem dizer algo diferente. Talvez o significado não esteja apenas dentro das nossas cabeças. Ele acreditava que o próprio mundo tem uma alma, a anima mundi, e que ela comunica connosco através da beleza. Ou seja, aquela atração que sentimos por uma paisagem, por uma obra de arte, não é algo superficial. Seria, na verdade, uma forma de nos ligarmos a um significado profundo que existe fora de nós.
E agora, para o nosso último zoom out, a nossa última ampliação, vamos ver como é que estas histórias partilhadas nos dão um poder que mais nenhuma espécie tem, o poder de construir civilizações à escala global. Para isso, vamos buscar uma ideia do historiador Yuval Noah Harari. Ele fala de um número mágico para os seres humanos, 150. Aparentemente, a nossa biologia, o nosso cérebro de primata, só nos permite manter relações sociais estáveis e significativas com cerca de 150 pessoas. Mais do que isso, e o grupo começa a desfazer-se. E, no entanto, a nossa realidade é esta. Um planeta com 8 mil milhões de pessoas a cooperar na maior parte do tempo. Então, a pergunta de milhões, ou melhor, de 8 mil milhões, é como é que se faz este salto? Como é que passamos de 150 para 8 mil milhões? Como é que conseguimos ultrapassar este nosso limite biológico? A resposta, de acordo com Harari, é o nosso superpoder enquanto espécie. É a nossa capacidade, única no reino animal, de criar e acreditar em ficções coletivas, ou, como ele chama, realidades imaginadas. Parem para pensar. Estas ficções estão por todo lado e são a base de quase tudo. O dinheiro, no fundo, é só um pedaço de papel ou um número num ecrã. Uma empresa, uma nação, uma lei, não se pode tocar nelas. Não existem fisicamente no mundo. Até os direitos humanos não têm uma base biológica. Mas, e este é o grande mas, como milhões e milhões de pessoas acreditam nelas em conjunto, estas ideias ganham um poder imenso. É este acordo coletivo que permite que estranhos que nunca se viram na vida colaborem em projetos gigantescos. Bom, e agora é a altura de juntar todas as peças do puzzle e refletir um pouco sobre a nossa relação com esta arquitetura invisível que nós próprios construímos. O que vimos, no fundo, foi um fio que liga tudo. Um fio que vai desde o mundo interior dos sonhos e dos arquétipos de Jung até o mundo exterior das nações e das empresas de Harari. E o que é que os une? É o mesmo mecanismo, o mesmo princípio fundamental, a nossa capacidade espantosa de criar mitos e de partilhar crenças. E isto deixa-nos com uma reflexão final que é de facto muito poderosa. Se o nosso mundo é, na sua essência, construído com histórias, então isso significa que temos a responsabilidade de olhar criticamente para as histórias que nos contam hoje. E mais importante ainda, de escolher, de forma consciente, que histórias queremos contar a seguir. Porque, no fim de contas, essas não são apenas histórias. Elas são, literalmente, as plantas, os projetos para o futuro que estamos a construir.